Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos sequência à elaboração do caderno do aluno de primeira série do terceiro bimestre. Lembrando que essa é a nossa aula de número 2, então se você não assistiu a aula de número 1, acesse o link na descrição deste vídeo e assista, beleza? Bom pessoal, então abrindo o nosso caderno do aluno aqui na página 32, lembrando que o link para download em PDF está aí na descrição do vídeo também, certo? Abrindo aqui na página 32, nós temos a atividade 2, que é processo de produção do ferro gusa e cobre, certo? Nós vamos contemplar toda a atividade 2 na aula de hoje, porque é uma atividade simples e é uma atividade baseada na pesquisa, beleza? Então, para iniciar, pessoal, a atividade 2A, ela vai pedir para que você trabalhe com 3 questões de conhecimento prévio, tá? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos ler essas 3 questões. Você vai pausar a aula, vai propor uma hipótese, tá? Lembrando que às vezes você pode não saber responder com certeza aquela determinada pergunta, mas não tem problema. Proponha uma solução, proponha uma hipótese, o que você acha que pode ser feito numa determinada situação. E a partir disso, quando a atividade 2 for concluída, a gente retoma essas questões e analisa elas novamente. Até mesmo para perceber alguma questão que você não sabia ao certo, alguma questão que você consiga acrescentar mais alguma informação, mas lembra que a apostila ela sempre se inicia com questões de conhecimento prévio, tá? Então pausa a aula agora, responde essas 3 questões aqui de acordo com o seu ponto de vista e depois a gente dá sequência na aula, beleza? Bom pessoal, então dando sequência na nossa aula, a atividade 2B, ela vai necessitar aí que você realize uma pesquisa, tá? Nesse caso, se nós estivéssemos em sala de aula, nós estaríamos utilizando da sala do Acesso Escola ou até mesmo da própria internet aí disponibilizada para vocês acessarem para pesquisa, mas de qualquer forma, o que a gente vai entender? Nós vamos falar sobre a produção de ferro. Então, baseado na produção do ferro, lembrando que ferro é um elemento químico, tá? A gente tem substâncias na natureza que a gente fala, nossa, uma barra de ferro, um portão de ferro, então a gente sabe que existem substâncias que contêm ferro, mas ferro é um elemento químico, tá? Por exemplo, água. Água não é um elemento, água é uma substância composta, por exemplo, por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Já no caso do ferro, eu posso tanto relacionar a substância ferro, eu posso pensar no ferro quando a gente fala da matéria, mas posso entender também que nós temos um elemento químico chamado ferro, que não compõe só o ferro, mas compõe outras substâncias também, como nós vamos ver no caso do aço. E aí, nesse caso, pessoal, o que você precisa saber? Você precisa saber quais são as matérias-primas utilizadas, até mesmo porque a gente vai até analisar um texto de forma mais rápida, eu vou deixar esse texto para que você faça a leitura, mas o ferro ele não é encontrado puro na natureza, tá? A substância ferro, imagina só uma barra de ferro, o que você sabe a respeito de uma barra de ferro, tá? Você não vai lá na natureza e começa a cavar e acha, saindo do chão, brotando ferro, o ferro não nasce de uma árvore, por exemplo. Então, na verdade, o ferro ele é um elemento que compõe alguns minérios, tá? Então, é preciso ser feito um processo justamente para se produzir, tá? Que é como o tema dessa pesquisa aqui, produção de ferro. Por quê? Porque ele tem que ser produzido, beleza? Então, a partir disso, pessoal, o que nós precisamos saber? Quais são as matérias-primas utilizadas? Qual é o seu processo de produção? Por que processo o ferro, essas matérias-primas passam, né, para que seja produzido aí o ferro? Quais são os reagentes e produtos obtidos? Será que nesse processo, será que é só o ferro que é produzido? Ou será que tem outros resíduos que são produzidos também? Métodos de separação entre a escória e o ferro gusa, tá? Lembrando que nós vamos analisar um texto depois que vai falar justamente o que é essa escória aqui e esse ferro gusa, tá bom? E quais são os impactos ambientais. Então, de acordo com a produção do ferro, quais são os impactos ambientais que podem ser decorrentes aí desse processo, tá? Bom, pessoal, então imaginando que você tenha feito essa pesquisa em relação ao item 2B, que é uma pesquisa simples, é como eu disse, é só você colocar lá a produção do ferro, e a partir de qualquer texto que você abrir na internet, você fazer a leitura. Lembra que a apostila, pessoal, o caderno do aluno, ele vem com uma metodologia diferente, tá? Então, se você é um aluno focado aí nos vestibulares, é um aluno que depende de uma explicação do professor, nós estamos falando de aulas que são destinadas ao ensino médio. E uma das coisas muito importantes, né, além do professor passar conhecimento para o aluno, é o aluno entender que ele também precisa estudar, ele também precisa pesquisar, por isso
que em alguns momentos algumas atividades são sugeridas para que você faça a leitura ou a pesquisa, tá bom? E depois eu só venho em cima comentando ou pontuando algumas coisas, tá? Então nós vamos fazer a leitura deste texto, Produção do Ferro, Aço e Cobre, tá? Esse texto seria feito como leitura compartilhada em sala de aula. Eu, pelo menos, quando faço esse tipo de trabalho, eu faço a leitura de um parágrafo, eu já paro a aula, vou levantando algumas questões ali junto com os alunos, depois leio o próximo parágrafo. Então isso a gente vai fazendo junto. Como aqui isso não é possível, você vai fazer a leitura sozinho e de acordo com as dúvidas que forem surgindo, você deixa um comentário neste vídeo, beleza? Você deixa um comentário aí sobre algum aspecto que você não tem entendido que eu vou e respondo para você, tá? Mas baseado na leitura deste texto, pessoal, é um texto de uma única página de Word, tá? Um texto bem curto, eu vou colocar o seguinte para você. Qual a função do carvão na produção de ferro? Depois, cite uma transformação física e uma transformação química, lembrando que transformações físicas são aquelas que alteram as características físicas da matéria, como por exemplo o gelo que derrete e passa a ser água, porém a estrutura do gelo, né, o H2O, vamos falar da molécula de gelo, né, o H2O ali que faz parte do gelo, é o mesmo H2O da água líquida, que é o mesmo H2O do vapor, porque uma transformação química é quando a matéria muda completamente a sua composição. O gelo ele é sólido, a água é líquida, mas ambos são H2O. Agora, quando eu tenho uma substância que muda a sua estrutura, né, os seus átomos, os seus elementos se reorganizam, muda totalmente a estrutura da substância, aí nós temos uma transformação química, que é quando a substância passa a ser uma nova substância, uma substância completamente diferente do que ela seria, tá? Depois, quais são as semelhanças e diferenças observadas nos processos de produção de ferro, aço e cobre, tá? Então aqui ele vai colocar para você alguma semelhança ou diferença, lembrando que esse texto ele vai falar tanto da produção do ferro, que do ferro a gente produz o aço, e o cobre é uma substância diferente. Então a gente vai relacionar nesse texto aqui primeiro, são obtidos algumas matérias-primas, tá? Alguns minerais, da onde se é extraído o ferro, e desse ferro é produzido o aço, tá? E depois ele vai falar isoladamente de um processo que é a produção do cobre, porque tanto o cobre quanto o ferro não é encontrado, né, na natureza sozinho, ali só o cobre, aquela barrinha de cobre que você já conhece, aquele aspecto meio laranja que o cobre tem, ele tem uma cor diferente, por exemplo, do ferro, então essas barras não são encontradas na natureza, são encontradas através de outras matérias-primas, onde são aplicados alguns processos e é transformado tanto em cobre quanto em ferro e aço, por exemplo. A próxima questão ele coloca qual desses metais tem maior valor comercial, e aqui ele pede para você justificar a sua escolha. Isso é uma pergunta, pessoal, que você pode responder, não precisa nem fazer uma pesquisa, tá? Você pode até se basear, por exemplo, nas situações cotidianas que a gente sabe, né? Ferro, o preço do ferro, por exemplo, ele é bem menor comparado ao cobre, né? Tanto é que em algumas regiões de São Paulo a gente sabe que havia muitos roubos de fio, por exemplo, de cobre das próprias fiações da rua, por causa do alto valor que isso tem no mercado. Só que aí, de acordo com o texto, com os processos que são aplicados, as substâncias que são obtidas, você pode até justificar a sua escolha de acordo com o seu ponto de vista. Por quê? Porque na sala de aula seria interessante depois a gente fazer esse comentário, esse debate, a gente ver o que cada aluno conseguiu propor, e inclusive depois que você justificar a sua escolha de acordo com o seu ponto de vista da região que você mora, das coisas que você já ouviu falar sobre roubo de cobre e assim por diante, você até pode fazer uma pesquisa depois para saber por que tem essa diferença no valor. Mas é sempre importante, pessoal, que vocês tentem responder de acordo com o ponto de vista de vocês algumas coisas, porque isso desperta o conhecimento, cara. Isso nos faz ficar mais interessado no assunto, não parece? Mas quando a gente propõe uma solução e a gente fala, caramba, olha, consegui responder isso, ou cheguei perto, isso mostra para nós que a gente tem capacidade e potencial sim para desenvolver algumas coisas sem a dependência do professor, tá? E por último ele coloca para ser preenchido esse quadro sobre o cobre e o aço, lembrando que são análises que nós iremos desenvolver aí com a leitura de um texto que eu já vou projetar para vocês. E aí ele coloca quais são as matérias-primas, né, o processo de produção, reagentes e produtos, né, nas transformações químicas aqui, principais propriedades específicas, aplicação, né, o uso tecnológico e impactos ambientais. Então você pode observar, pessoal, que essa atividade 2C e a atividade 2B são bem similares. Só que a atividade 2B ela fala do ferro, né? Vai ser uma análise específica sobre o ferro, e a atividade 2C sobre o cobre e o aço, lembrando que o ferro ele está relacionado diretamente ao aço também, tá? Para quem não sabe, pessoal, cobre e ferro a gente encontra na tabela periódica, o aço não. Por quê? Porque o aço é o que nós chamamos de uma liga metálica. Isso, inclusive, foi gravado em uma aula lá da segunda série do segundo bimestre.
onde ligas metálicas são substâncias, né, metais que são misturados com outras coisas. Por exemplo, nós temos aí o aço, que é uma liga entre carbono, basicamente carbono e ferro. Bom, pessoal, e uma coisa muito importante é que você entenda que a atividade 2C ela vai necessitar da leitura deste texto aqui, ó, produção do ferro, aço e cobre. Para mim aqui, pessoal, ele aparece como 5 telas, tá? Porque eu coloquei no modo de exibição de leitura, só que ele é um texto mais curto. No link do nosso vídeo está uma imagem, onde você vai clicar aí no link dessa imagem e vai abrir esse texto para que você faça a leitura. E ele é um texto de fácil compreensão, tá? É um texto que foi elaborado especificamente para o caderno do aluno. Então, os termos que são trabalhados, pessoal, nesse texto são termos simples, tá? O mais importante é você analisar sempre os elementos que aparecem, lembrando que a proposta da aula anterior, da aula de número 1, falava sobre tabela periódica. Então eu observo que logo no primeiro parágrafo ele já coloca assim, olha, o ferro é o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre. Ele, porém, não é encontrado isolado. Então a gente não acha ferro puro. Nós vamos achar, por exemplo, né, a hematita, que seria Fe2O3, ou seja, é uma substância composta por elemento químico ferro, mas tem oxigênio também. Então são vários elementos químicos misturados ao ferro. Então, quando é colocado para você naquelas atividades anteriores, quem são as matérias-primas? Quem são as matérias-primas? São essas substâncias que contêm a ferro e cobre, porque a partir dessas substâncias eu vou aplicar um processo que está descrito até com as próprias equações aí no texto, onde você entende a substância inicial com ferro e esse ferro sendo de alguma forma retirado no produto ou o cobre sendo retirado no produto, tá? Esses elementos eles não são encontrados isoladamente na natureza, tá bom? Então eu vou pedir para que você faça a leitura para desenvolver a atividade 2C. Esse texto ele pode até te auxiliar na atividade 2B, é um texto de fácil compreensão e o mais importante, cara, surgiu alguma dúvida, algum parágrafo, algum termo que você não entendeu? Você pode estar acessando tanto a internet para pesquisar, como você pode estar deixando um comentário aí no vídeo que eu tiro a sua dúvida assim que possível, tá? E por último, pessoal, retomando ao nosso caderno do aluno, a atividade 2D, ela pede para que seja feito o fechamento dessa atividade, onde nós iríamos desenvolver um fluxograma, tá? Eu poderia pedir um mapa conceitual, eu poderia estar pedindo para vocês um trabalho de tópicos, uma pesquisa, elaboração de cartazes, enfim, a gente poderia pensar uma culminância aí do fechamento dessa atividade 2, onde cada aluno, onde cada grupo, né, aqui é proposto para nós um trabalho em grupo, certo? Inclusive 3 grupos, por quê, né? Um ficaria responsável aí pelo ferro, outro pelo aço e o outro pelo cobre, tá? Eu poderia até pensar em separar em grupos menores, né? Sei lá, 3 trabalhos sobre o ferro, mas isso tanto faz, cara. Isso não é importante não, como seria feito, tá? O mais importante é que a atividade 2D, ela relaciona o fechamento das ideias. E por último, pessoal, a atividade 2E, ela pede para que a gente volte lá na atividade 2A e relabore algumas hipóteses, lembra? São questões prévias. Então, no início da aula você tinha um ponto de vista. E aí, depois que nós fizemos todo esse processo de análise, você muda alguma coisa, acrescenta alguma coisa? Então, você sempre volta depois aí do fechamento de uma atividade e reformula as questões prévias, tá? Lembrando que, baseado na nossa primeira aula, o que seria interessante, né, de você relacionar com a atividade 1 e a atividade 2, né, a aula 1 e a aula 2. Relacionar a importância da tabela periódica. Porque, por exemplo, quando eu observo aquelas várias matérias-primas que compõem ferro, eu observo que são matérias diferentes porque tem elementos diferentes, não tem só ferro ali. Então a gente já precisa bater o olho no C, saber que é um carbono, bater o olho no O, saber que é um oxigênio, né? Saber que quando eu tenho, por exemplo, um Fe2O3, né, uma substância formada por 2 átomos de ferro, 3 átomos de oxigênio e assim por diante. Porque, se eu não me engano, pessoal, na próxima aula nós já vamos começar a trabalhar aí com balanceamento químico, tá? Se eu não... Tá escrito aqui, ó, balanceamento e interpretação das transformações. Então, na próxima aula isso já vai ficar um pouquinho mais complicado, tá? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. É uma aula bem simples, tá? Não tem muita coisa, não. Mas na próxima aula a gente aprofunda um pouco mais, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.